Enquanto o jornalismo se propõe à pretensiosa tarefa de levar aquilo que considera notícia até a população, a psicanálise vai fundo no estudo do obscuro labirinto da mente humana. Mesmo encarando o impossível desafio de reduzir em minutos um diálogo que seria interminável, Cidadania recebe o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker, vencedor do Prêmio Jabuti de 2012. O tema da conversa é Sociedade Brasileira Contemporânea. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Paulo. Boa tarde. Como alguém que trabalha com saúde, né? O psicanalista, enfim, visa a saúde dos seus pacientes, né? Encara o que seria a saúde, um programa de saúde pública, saúde mental pública do brasileiro hoje, com tanta inconformidade, tanta manifestação. Então, a gente tem que levar em conta que o Brasil mudou muito, né? Da década de 90 para cá, particularmente no que diz respeito à saúde mental e às formas de sofrimento, né? E acho que a gente pode dizer que há hoje um impacto, vamos dizer assim, das transformações sociais, com a mudança de posição, né, da ralé, que se tornou pobreza, né, da classe baixa, que se torna classe trabalhadora ou classe média. Essa transformação do nosso lugar no mundo, principalmente quando ela acontece em assim, escala de massa, ela produz novas maneiras de se queixar, novas maneiras de tornar o sofrimento visível e, ao mesmo tempo, outras formas de mal-estar, outros tipos de sintoma vão desaparecendo, vão entrando na penumbra, né? Isso é muito importante. Assim, a maneira como a gente sofre ela é histórica, né? Ela depende do tempo em que a gente está. Agora, como que se pode definir saúde e saúde pública hoje? Porque saúde pública seria o quê? Fazer uma tábula rasa e tirar a média do que seria um comportamento mais aceitável pela sociedade. Classicamente se diz que a saúde é o silêncio dos órgãos, ou seja, se não está falando, então está bem, né? Ou se vai dizer se está funcionando, né, se os órgãos estão num perfeito equilíbrio, estão numa harmonia, então isso é saúde. Essas definições são definições positivas de saúde. Só que com as transformações que a gente vem vivendo, talvez a gente possa pensar uma outra maneira de conceituar, né, o que viria a ser a saúde, particularmente a saúde mental, né? Normalmente se diz, bom, a loucura, os sintomas mentais, eles são assim um tipo de doença, como qualquer outro, né? Que vem por uma transformação do funcionamento cerebral ou das substâncias neuroquímicas. Mas é uma maneira de pensar. A gente lá no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP tem investigado uma outra hipótese, que seria a seguinte: nossa forma de sofrer ela está basicamente ligada com a perda de experiências de liberdade, né? Com déficit de articulações de liberdade, né? Com a impossibilidade ou a privação que o sujeito mesmo se impõe, né? Seja no sentido de que ele se vê assim, obrigado a fazer algo, ou seja, perda de autonomia, perda da possibilidade de não fazer aquilo, como também no sentido de que ele é obrigado a fazer algo, né? Ele se sente coagido a fazer algo, ou ele não pode se autorizar, ele não se deixa fazer, né? Ou ele não se deixa viver uma determinada experiência que lhe parece, vamos dizer assim, ou proibida ou impossível. Bom, quando se fala em liberdade e na ânsia de fazer algo com que se sinta livre, isso hoje parece que sugere que você transgrida de alguma forma a ordem vigente. Isso está visível nas ruas, onde há um monte de intolerância, está visível nas redes sociais, no Facebook, onde há uma série digamos assim, uma radicalização de posições, e não por acaso instituições outras que não os indivíduos entram, né, nessas redes sociais com a fim de empoderamento e gera uma grande confusão. E não por acaso também as pessoas vão buscar soluções naquilo que historicamente lhe oferecem referencial, um norte, uma direção, um caminho, ou seja, muitas pessoas buscam na religião, outras na política, outras até mesmo em medicamentos e em drogas uma resposta ou para o inconformismo ou alguma direção a seguir. E nessa salada toda, como é que o psicanalista se vê, como é que o gestor e, por outra, o gestor da saúde pública mental deve se comportar? Então, ele pode se ver como um guardião da ordem, né? Mas é perigoso alguém se
se arvorar desse... Eu acho. Eu acho, e eu acho que não estou sozinho, né? Mas se a gente pensa no termo da classificação, vamos dizer assim, psiquiátrica para as doenças mentais, o termo é justamente disorder, né? Fora da ordem. Então, a doença mental seria o quê? Tudo aquilo que sai da ordem. E a saúde, voltando na tua primeira colocação, seria o retorno para a ordem. Eu acho que a nossa época, ela inventou uma outra maneira de sofrer, que é de sofrer com excesso de ordem, né? Com excesso de adaptação, de conformação, né? Que gera, acho que entrando aí no que você mencionou do Facebook, das redes sociais, que gera um imenso déficit de reconhecimento, né? A grande novidade, vamos dizer assim, trazida pelas novas tecnologias de estar junto com o outro, é que aspectos da nossa vida, formas de existir, que antes precisavam ficar na penumbra, que antes eram restritas ao universo privado, agora podem ser reconhecidas em outros discursos, em outras narrativas, em outras gramáticas, né? Por pessoas que às vezes estão muito distantes geograficamente. Esse caldeirão de experiências, ele transforma a maneira da gente viver, mas também a maneira de sofrer, né? O psicanalista, então, talvez devesse se ajustar a isso, devesse se entender como alguém que, ao mesmo tempo, propicia, vamos dizer assim, uma certa crítica em relação ao excesso de ordem e também um certo distanciamento à apologia da desordem pela desordem, né? Agora, o psicanalista é, por si, aquele que ouve, aquele que muito mais ouve e, da minha experiência de ser um frequentador de consultório de psicanalista, né, é aquele que indica caminhos, que te contrapõe aquilo que você está falando, lança luzes sobre aquilo que você está falando. Mas a psicanálise, em termos assim, de uma solução para a sociedade, em termos de uma terapia para um grupo extenso da sociedade, ela ainda continua bastante inacessível, do ponto de vista econômico. Olha, acho que considerando o caso assim, do Brasil, isso é um pouco relativo, né? Hoje a psicanálise está muito presente, por exemplo, nos hospitais gerais, né? Nas diferentes clínicas, nos hospitais. Ela está expressivamente presente na saúde mental, né? Essa ideia de que o psicanalista está lá num consultório particular, atendendo demandas privadas para uma certa elite, isso se dissolveu no caso brasileiro, né? Isso é uma contribuição que a gente tem a dar aí para o mundo, uma outra forma de psicanálise, né? Do ponto de vista assim, da sua prática, da sua inserção social e da sua inserção cultural. Eu lembro que 35, 40 anos atrás, talvez até menos que isso, o Código Internacional de Doenças classificava a homossexualidade como uma patologia, ou seja, como uma doença. E isso evidentemente mudou. Bom, o Código Civil brasileiro, que era o código de, se não me engano, 1913, recentemente foi modificado. Os costumes mudaram. De todos esses avanços, de todas essas modificações que aconteceram no comportamento da sociedade brasileira, quais lhe chamam mais a atenção? A gente tem novas políticas de gênero, né? A gente tem novas, vamos dizer assim, intolerâncias à violência social, violência doméstica, à corrupção, né? A gente tem se tornado um país e uma sociedade muito mais insatisfeita do que a gente já foi. Mas isso apenas porque vislumbrou possibilidade de mudança? Ou porque estava todo mundo muito conformado antes? Acho que vários motivos, de diferentes origens. Por exemplo, né, se a gente pensar o que aconteceu com o cinema brasileiro, aí, o chamado cinema brasileiro da retomada, né? Beto Brant, Walter Salles, João Moreira Salles, né? É um cinema que, de certa maneira, ensinou a gente a sofrer de outra maneira, a se queixar de outra maneira, né? A se indignar de outra maneira. Ou seja, a insatisfação, ela depende um pouco das instâncias de reconhecimento em relação ao qual elas se dirigem. Uma parte dessas instâncias faz parte do Estado, faz parte das políticas públicas, mas outra parte vem da arte, vem da cultura, vem
do universo público, vamos dizer assim, não estatal, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas últimas manifestações que têm tomado conta aí do país... E que agora já estão mudando um bocado de característica, porque parece que há uma infiltração, não sei se você concorda com isso, de grupos bastante mais violentos, fisicamente violentos. É verdade, mas o interessante, vamos dizer assim, do ponto de vista psicanalítico, é que essas movimentações, elas não perfazem assim, uma pauta muito organizada, né? Ou melhor, eles partem de pautas muito simples, talvez, como a redução de tarifa de ônibus em São Paulo, mas elas vão catalisando um sistema, vamos dizer assim, indeterminado de insatisfações. E aí são insatisfações que vêm de todos os lados, né? Desde insatisfações de natureza conservadora até insatisfações de natureza progressista ou transformativa, né? Essa ideia de que a gente não precisa saber exatamente o que a gente quer para desejar a mudança, ela é muito nova e muito importante, né? Ela vai acusar que, de certa forma, os mecanismos de acolhimento, de tratamento social do sofrimento, por representação, vamos dizer assim, eles estão se esgotando, né? A gente gostaria de ser ouvido também de outra maneira, né? Não apenas pelos cânones institucionais que estão aí já oferecidos, instituídos, né? Que te obrigam a colocar, tradicionalmente, a tua insatisfação num certo molde, né? Num certo formato, num certo discurso, né? É talvez contra isso que a gente poderia dizer assim, essa insatisfação generalizada, né? Bom, é quase impossível não fazer um juízo de valor quando se fala de uma droga como o crack, que vicia em pouco tempo, que consome a saúde física da pessoa e mental é consumida. Eu acho que nisso nós concordamos, mas como encarar esse problema do ponto de vista de política social, que passa a ser, somos a favor ou somos contra a internação compulsória? Como combater esse tipo esse tipo de alastramento, essa praga que se transformou o crack, inclusive nos pequenos municípios, atingindo as pessoas mais pobres e prejudicando-as, inclusive, na sua capacidade de dirigir suas próprias vidas e de executar seus próprios julgamentos. Sim, eu acho que aí a gente teria que fazer uma pergunta, um passo atrás, né? Que como se tornou possível um fenômeno como o crack, né? A gente pode dizer, não, é uma substância extremamente viciante, que rapidamente captura assim, o indivíduo, mas quero crer que isso não teria sido possível se a gente não tivesse antes uma cultura de alta medicalização, né? Uma cultura em que a diferença entre o remédio e o doping começa a se tornar cada vez mais nublada. Não por acaso, o medicamento mais vendido no Brasil é o Rivotril. Exatamente, de consumo extensivo, às vezes por décadas, sem o apropriado receituário, né? Quer dizer, a gente desenvolveu no Brasil uma forma espontânea, aceita, sancionada, né? De tratamento de todas as formas de sofrimento pela via da substância, né, psicoativa, pela via da substância que transforma a sua experiência subjetiva, né? Desde o álcool até a mais recente medicalização massiva da infância, que é um absurdo que vem acontecendo no Brasil, um pouco assim seguido a rota vivida pelos americanos, que é a administração em massa, né, de substâncias que melhoram o desempenho escolar, né, que pacificam a criança, mas que são substâncias que a gente fica assim no limite. Tem o caso em que precisa, mas tem muitos casos em que isso é meramente uma docilização, né? Uma forma de pôr a criança no eixo. Mas isso também é feito não só a partir do julgamento dos pais, mas com a contribuição de profissionais da área de saúde. Bom, por isso que a gente discute todo um processo, vamos dizer assim, cultural, né, de tolerância às substâncias psicoativas. Do álcool, né, por isso que estou um passo atrás, do álcool, muito tradicional na cultura brasileira, ao crack, nesses mesmos lugares e rincões que você está lembrando, né, que o crack está agraçando à solta, né? E aí a gente poderia ponderar também isso contra a sociedade do espetáculo, né?
a sociedade em que você só é alguém se você encontra uma forma de reconhecimento muito estereotipada, vamos dizer assim, uma sociedade que começa a sair de uma certa forma de vida para uma outra, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de capitalismo de alto desempenho. Né? Isso produz uma gama de pessoas e de formas de vida que ficam entre uma coisa e outra, que vão recorrer ao que puderem para suportar essa espécie de desterritorialização, de perda de referências, de perda de ligação orgânica com os seus laços com os outros. Bom, você está desenvolvendo estudos junto aos índios Awaretés, né, sobre desconforto. Desconforto, bom, você reagiu aí, bom, é óbvio que você falou em fenômeno cultural, sim. De um polo a outro. Como eles encaram o problema da saúde? Se eles têm noção, que noção eles têm de saúde mental, desse desconforto, e como eles lidam com isso? Não, na verdade, a gente está usando os estudos de um antropólogo que a gente admira muito, chamado Eduardo Viveiros e Castro, né, que estuda essa população de indígenas, né? Porque ele tem uma ideia potencialmente assim, muito inspiradora, né? Que seria uma outra maneira de pensar a formação dos sintomas. Né? Vamos dizer assim, que na psicanálise de Freud, de Lacan, os sintomas eles basicamente teriam que ver com a sua relação com a lei. Né? E a lei viria, né, antropologicamente falando, do totem, né? Do que os antropólogos chamam de totemismo. Então, os índios arauetés e outras populações do Alto Xingu, eles parecem ter uma relação com a lei, com o totemismo, com o totem, muito diferente da que se descreveu para a maior parte de ameríndios, né, das populações habitantes da América. Essa outra forma de se relacionar com o outro, com o estrangeiro, com o animal, com o não humano, né? Ela inspira, né, que a gente pense também uma outra psicopatologia, uma outra maneira de entender a formação dos sintomas, não só, ou não exclusivamente, né, ligando eles com obediência ou violação da lei, né? Submissão ou contravenção em relação à lei. No fundo, está usando... Seria algo parecido com o homem é ele e suas circunstâncias? Seria algo mais ou menos assim, né? Que a gente precisaria talvez recuar do excesso de crença na nossa identidade. Ou no excesso de importância que a gente dá para a nossa própria identidade. Ou seja, vamos baixar um pouquinho a bola, né? Vamos baixar um pouquinho a bola e vamos abrir um espaço, vamos dizer assim, para que a gente se desconheça um pouco mais, para que a gente se ponha um pouco mais em dúvida, né? Que a gente se considere, vamos dizer assim, como os arauetés fazem, né? E dão bons exemplos disso, seres indeterminados, né? Seres que no porvir, né? Na perspectiva, no encontro com o outro, que a gente vai se constituir, afinal, de forma precária ou temporal, em A ou B ou C. Algo oposto, quase oposto ao que a sociedade contemporânea nos está forçando a ser, que é o culto ao individualismo, ao egoísmo, ao hedonismo, o prazer a qualquer custo, ser o emissor da mensagem, querer ser ouvido por outro, até na porrada. Exato, exatamente. Né? Pode dizer assim, que a gente sofre, e acho que o Brasil tomou uma posição privilegiada no sentido de dar visibilidade para isso. A gente tem sofrido demais em ser si mesmo, ser alguém, possuir uma identidade, construir essa identidade, manter e se defender com essa identidade. Né? Isso que a gente poderia até chamar assim, olha, isso é saudável. Saudável é ser alguém e saber quem você é, e saber para onde você vai, saber quais são os seus objetivos. Isso, visto de um outro ponto de vista, é o embrião de uma outra patologia, né? Uma patologia do excesso de identidade que a gente nem percebe, a gente nem localiza, né? A gente nem consegue, vamos dizer assim, se queixar bem disso. As redes sociais, as novas formas de comunicação, que praticamente inverteram aquela seta da teoria da comunicação, o emissor e o receptor da mensagem. Porque hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, com os celulares, com computadores, todo mundo é um emissor. O que falta é você filtrar o que é mensagem verdadeira, o que é mensagem coerente daquilo que é balbúrdia, daquilo que é mentira, digamos assim. Enfim, isso não contribui também para que as pessoas se sintam talvez
demasiadamente poderosas ou falsamente poderosas no sentido de querer avançar sobre a individualidade do outro? Perfeito. Acho que a gente tem dois efeitos colaterais disso, né? O primeiro é a incapacidade de ficar sozinho, né? A solidão, ela virou uma patologia, uma coisa da qual a gente deve fugir, virou sinônimo de fracasso, né? Se você está sozinho é porque você não está ligado. Se você não está ligado é porque você não conseguiu fazê-lo. Em muitos casos até suspeito se você não está ligado. Exatamente. Né? Por que você não está participando dessa roda aqui tem algo estranho Facebook, com você, porque todo mundo quer estar ligado, né? Isso é um problema, né? Um problema que é vamos dizer assim, um efeito colateral desse nosso excesso de sociabilidade ou excesso de ligação com o outro. O segundo é que essa oferta comunicacional, ela acaba gerando um sentimento de esvaziamento, né? Quer dizer, tudo fica mais ou menos igual, tudo fica mais ou menos parecido, né? Tem aquele amigo que é amigo, o outro amigo que é conhecido, o outro nem amigo é, o outro que está ali por interesse. Exato. Né? Quer dizer, você acaba produzindo uma interação, né? Uma conversa que é muito estereotipada, né? Que é muito repetitiva, que inclusive, se você pega a forma como os jovens teclam, né? Implicam até uma nova língua, né? Com abreviações, com usos muito cifrados, né? Da linguagem. Então, a solidão e o sentimento assim, de esvaziamento, de vacuidade, de irrelevância, né? Elas geram formações de reação a isso, né? Todo mundo começa a ter a impressão de que se você não fizer algo assim muito pirotécnico, se você não se tornar uma celebridade, se você não produzir uma espécie de excesso de relações, de reconhecimento, você, enfim, não vale a pena, você é alguém que não tem dignidade para existir, né? É como no diálogo daquele filme Blade Runner. Se você não é policial, você é gentinha. Se você não está com poder, você não é nada, traduzindo. Bem lembrado, Blade Runner é um filme que antecipa uma série dessas... E olha que já faz... esse filme já é de 30 anos, de 82. 82. Qual que era a questão dos replicantes, né? Que tem um tempo para terminar, né? Que as coisas acabam e que o tempo deles é determinado, o tempo dos humanos é um tempo indeterminado. Falsamente. No fundo, nossas preocupações, nossas queixas são muito similares a desses replicantes. Uma última pergunta para o professor. Na era do entretenimento, em que tudo é diversão, está todo mundo ligado o tempo todo, você tem que ser som, imagem o tempo todo, como dar uma aula interessante? Bom, eu tento, né? Escutar os alunos, fazer a palavra circular, né? Mas acho que uma estratégia que talvez tenho visto assim como uma coisa que é interessante e que a palavra virou uma coisa um tanto quanto inconsequente. Então, qualquer um fala qualquer coisa, um pouco um efeito desse sentimento de excesso, né? Então, cada um tem a sua opinião, cada um, mesmo as mais radicais, mesmo as mais heterodoxas, né? E a gente deveria esperar, então, que com muitas opiniões diversas a gente tivesse confrontos, a gente tivesse debates no sentido mais forte e construtivo da palavra. Mas, estranhamente, isso acontece cada vez menos, né? Há um ressentimento narcísico de que, bom, se você não concorda comigo, no fundo você não me ama tanto assim, então não somos tão amigos, é melhor a gente estabelecer uma relação de distância em que a gente não vai se afetar muito, né? Então eu advogo que a sala de aula devia ser uma situação de risco, né? Devia ser uma situação em que os envolvidos, eles vão tirar um pouco mais de consequência do que eles estão dizendo, que eles podem ser interpelados, e que há dou aula na USP, há uma responsabilidade intelectual, né?
que a gente muitas vezes esquece que cabe ao professor, né? Ele está no espaço público, ele, no fundo, ele é alguém que está coletivizando e convocando os alunos para criarem respostas, para criarem alternativas para os problemas que são os problemas de todos nós. Esse sentimento de que eu estou numa aula para aprender algo que eu vou reproduzir devia ser matizado com um pouco mais de escuta, amigo, estamos todos no mesmo barco e se alguém não inventar algo um pouquinho melhor, esse barco vai afundar, né? Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Paulo. Foi um prazer. Cidadania conversou com Christian Duncan, psicanalista, professor da USP, sobre o tema Sociedade Brasileira Contemporânea e o indivíduo também. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.